Oi, gente, vou contar um pouco do meu processo de conversão pra vocês. Eu nunca fui uma menina muito do mundo, mas eu sempre fui uma menina muito vazia psicologicamente e ao ponto de eu não poder ficar sozinha no meu quarto sem chorar, surtar e pensar em me matar. Mas eu sempre fui uma menina muito de cabeça aberta. E aí eu fui convidada para ir numa igreja, fui nessa igreja, teve um apelo, eu fui, e lá uma mulher me abraçou e ela falou tudo que eu precisava ouvir e falou tudo que eu tava vivendo. E foi a primeira vez que eu senti que Jesus me abraçou. E eu continuei indo nessa igreja, mas só nos cultos de jovens, porque meus pais não eram cristãos. E eu acabei me convertendo sozinha. Porém, o processo de conversão foi muito difícil, porque eu não tinha persistência em Jesus. Porque eu não acreditava que eu era uma filha amada, eu não acreditava que eu era digna dele, eu não acreditava na misericórdia dele, eu não acreditava que os meus pecados eram perdoados, porque eu pecava sempre e eu não conseguia voltar pra Jesus, porque eu tinha vergonha dele. Porque eu me sentia nu pelos meus pecados na frente dele, eu achava hipocrisia eu ter uma relação com ele depois de pecar todos os pecados possíveis. Aí eu acabei me afastando muito aos poucos. Mas aí, eu voltava a ler a Bíblia 3 dias, aí eu me afastava mais 5 meses. E foi esse ciclo. E acabava que era um fardo muito grande, porque eu tinha que orar pela minha casa sozinha também, porque os meus pais não eram cristãos. E foi isso. Meu processo de conversão foi basicamente esse ciclo. Foi bem difícil. Aí eu fui convidada para ir no acampamento da igreja, eu fui. E lá eu entendi muita coisa. Eu não senti a presença do Espírito Santo igual fogo, igual as outras pessoas. Isso foi uma coisa que me afetou muito no meu processo de conversão. Porque eu via aquelas pessoas sentindo aquele fogo do Espírito Santo e eu falava, nossa, ele não pode dar esse fogo pra mim também. E aí eu não sentia. E aí eu ficava bem mal. Eu não me sentia especial pra ele. Eu não me sentia amada também, porque ele não pode me dar a presença dele. Aí eu ficava assim. Mas nesse acampamento eu entendi que eu era amada. E eu era especial, porque eu não tinha sentido a presença dele, porque ele queria que eu buscasse ele mais. Porque ele exigia mais de mim. Porque ele sabia que eu podia dar mais pra ele. E ali eu entendi que eu era especial, só eu não via, porque o pecado me cegava. E depois desse acampamento, eu comecei a me aprofundar em Jesus e busquei ele cada dia mais, porque eu queria sentir aquela presença de fogo igual as outras pessoas sentiam. E tudo isso sozinho. E aí os meus pais viram o brilho do Espírito Santo que eu transmitia durante essa busca. E eles começaram a ir na igreja também, comigo. E aí eles começaram no raso, igual eu, mas eles foram se afundando aos poucos. Meu pai parou de fumar. Meu pai foi para o encontro cristão de homens. Ele voltou totalmente transformado. É um homem que eu achava que ele não me amava e que ele era muito ausente. Hoje ele é totalmente diferente. A minha mãe se tornou totalmente dependente de Cristo, ao ponto de ele ser o refúgio dela para todos os problemas. E hoje eu entendo que eu fui escolhida e que eu sou uma filha amada por ele. E que tudo isso que eu sentia era só o diabo tentando não me tornar aquela filha de Deus. Porque eu entendo que hoje eu mudei a vida de muitas pessoas pela internet e muitas coisas. E era apenas o diabo querendo que isso não acontecesse. Graças a Deus, o batismo pra mim e pros meus pais tá marcado. E a gente vai se batizar junto. E a Maria Clara, do passado, que não tinha uma vida com Cristo e era totalmente vazia, nunca imaginaria que ela ia conseguir converter a casa dela com a ajuda de Cristo. E iria salvar a vida de muitas pessoas. Então eu falo, pra Deus, nada é impossível. Então, é isso, gente. Ele faz o impossível. Só creia nele e tenha paciência, porque é tudo na hora dele e ele sabe de tudo. Tchau!